Fala pessoal, vamos lá, continuando. A gente já entendeu o que é o Spring Security, o que é JWT, como utilizar Spring Security e JWT, aqueles arquivos que a gente precisa de configuração, as dependências do POM, configurações do front e do back. A gente entendeu que no banco de dados a senha fica criptografada para que na hora de validar o usuário e senha, quando o usuário entra lá no formulário, o Spring Security converta, com base no decrypt lá, a nossa senha em hash e compare com o hash que está no banco para poder saber se o usuário existe ou não, de uma forma segura, sem expor a senha do usuário para quem estiver acessando, cuidando do sistema, né? Ok. A gente também viu ali que adaptando o nosso componente de login, a gente consegue fazer, daí, de fato, a autenticação, que é mandar o login sem receber um token de autorização de volta. Esse token a gente colocou no local storage do front, e aí, por consequência, por a gente ter configurado o HTTP Interceptor, que é aquela classe que fica em out do front, por a gente ter configurado ela dentro do app.config.ts do Angular, a gente colocou, definiu ela lá dentro, né, desse arquivinho, automaticamente todas as requisições HTTP são interceptadas por aquele arquivo. E aquele arquivo, que é o HTTP Interceptor, um objeto daquela classe, é responsável por setar no cabeçalho de cada requisição o token que está guardado no local storage para que o recurso que está tentando ser acessado ali pelo usuário esteja disponível se de fato ele for um usuário válido. Beleza? Agora a gente vem com uma ideia de permissão de acesso, autorização de acesso em endpoints específicos. Nem tudo que existe de endpoint a gente pode acessar simplesmente por estar logado. A gente pode estar logado e não ter autorização de acessar um endpoint específico, a depender do nível de acesso que a gente tem na aplicação. Então a gente tem essa ideia de permissão. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é: a gente tem uma parte essencial que é trabalhar com essa proteção de permissão de dados no back-end, que é essencial, que é o nosso é o coração da aplicação ali, né? E no front a gente tem umas formas complementares ali mais para uma questão de experiência do usuário. Para o back, essa questão de permissão de acesso é por segurança mesmo. Para o front é mais para experiência, por quê? Porque, ok, eu poderia deixar o front um pouco meio zoado ali, sem tratar muita questão de permissão. Eu poderia, por exemplo, exibir um menu carros para um usuário que logou que não pode listar carros. Sim, porque na hora que ele clicar em carros vai dar um monte de erro e o back, porque o back está dizendo que ele não tem autorização. Então, o back precisa ter essa proteção das permissões, ele tem que saber que o usuário não está autorizado, e o front não é obrigatório, mas é bom que a gente cuide do front nesse sentido, porque senão o usuário começa a ter uma experiência ruim. Tem um menu carros que ele não pode acessar, então por que ele está olhando para aquilo, né? Então, se ele não pode acessar, a gente aproveita e esconde aquele botão dele. Então, na barra de menus, a gente exibe os links, ou os botões, ou os menus, somente daquilo que ele de fato pode acessar por uma questão de experiência. Ele não tem que ficar vendo um monte de erro aleatório na tela. Tá? Então, aqui a gente vai falar de três coisas. Visualização do template, que é essa questão que eu falei de esconder elementos, esconder divs, esconder qualquer elemento HTML baseado na permissão que o usuário tem, né? O perfil de acesso que ele tem. E a gente consegue também fazer algumas configurações de rotas para que a rota que o usuário está tentando acessar, seja digitando no navegador ou clicando em algum botão, ela não seja ativada, ela não direcione de fato para aquela rota se o usuário não tem permissão para aquilo. Para que, de novo, para que não chegue no componente e o componente comece a ser renderizado pela metade, cheio de erro. Então a gente evita uma experiência ruim do usuário em ver uma tela toda zoada, porque a gente liberou a rota, sendo que o componente daquela rota vai acionar endpoints que ele não tem permissão para aquilo. Tá? Então, uma questão de experiência mesmo, de otimizar ali a exibição das coisas no front. E aí, aqui a terceira coisa são os endpoints. Então, a gente vai cuidar das permissões de acesso nos endpoints do back de forma essencial. É o mais importante, porque é aqui que a gente tem que proteger a nossa aplicação. O front é só front. O back tem acesso a dados, né? E a aplicação nada mais é do que trabalhar com os dados. A aplicação, o core da aplicação. Bom, primeiro passo, visualização do template. Quando eu falar agora, de agora para frente em role, que é esse cara aqui, ó, considerem que é o perfil de acesso que o usuário tem. Então vocês lembram que lá no MySQL a gente inseriu
no vídeo passado dois usuários que são admin e user, e eu coloquei no role deles admin, geralmente maiúsculo, né, é uma string normal, e user, que é para eu saber que o admin pode ver tudo e o user tem umas limitações, tá? É o perfil de acesso que ele tem sobre o sistema. Então, role é o perfil, tá? E ao gerar o token JWT, a role é enviada dentro do token e pode ser utilizado no front para exibir ou esconder componentes, menus, né, divs, qualquer coisa de HTML você pode esconder, né, a depender do nível de acesso que aquele usuário tem. Por que isso acontece? Vocês também já viram lá que vocês configuram que vai lá para o token, junto com o token quando o token é gerado, lá no nosso arquivo de JWT Service Generator, já está lá por padrão no exemplo que eu deixei para vocês, essa linha aqui, que é incluir a role dentro do token. E aí, vocês vão perceber que o role fica dentro do token, e aí vocês conseguem extrair do token esse role toda vez que vocês quiserem exibir ou esconder alguma coisa no template, que é o HTML dos componentes. E aqui, de fato, é isso que eu estou falando para vocês. Ó. Como que eu faço para esconder elementos, sabendo que o usuário que está logado é um admin ou um user, por exemplo? Bom, a ideia é isso aqui. Ó. O admin ele pode enxergar carros, acessórios e o sair. E o usuário normal, por algum motivo aleatório que a gente está definindo aqui, ele não pode visualizar carros, mas ele pode acessar marcas que o admin não enxerga, que também de forma aleatória, só para demonstrar algumas regras de negócio, né? E aí os dois podem enxergar acessórios. Então o admin sozinho, só o admin que pode acessar carros, só o user que pode acessar marcas, e os dois podem acessar acessórios. Tá? E como que isso foi feito? Bom, isso foi uma alteração no componente de menu da aplicação. Então foi injetado ali no nosso componente de menu. Então, vamos fazendo isso aqui já, né? Eu vou abrir aqui dentro de layout menu, até aqui, ó, de aplicação. Vocês podem ver que a aplicação ela não está modificada conforme os prints ainda, tá? Então, tanto o user normal, ó, esse aqui é o admin, tá vendo carros, marcas e acessórios. E o user normal, que é esse segundo usuário que eu criei, ele tem outro perfil, mas ele ainda está vendo carros, marcas e acessórios, né? Então, eu vou ter que adaptar isso. O que eu estou dizendo aqui, ó? Que eu preciso fazer um if antes de exibir trechos de HTML. Simples assim. Então, eu vou pegar o meu componente de menu e eu vou injetar no TS dele o nosso login service, porque é ele que vai me informar se o usuário tem permissão ou não, tá? Então, vocês já sabem que para injetar o login service ou qualquer outro service, essa é a forma, né? Nome do objeto com L minúsculo no começo, inject o nome da classe. Ponto e vírgula. Injetei no TS, eu consigo abrir o HTML desse componente e começar a usar. Vamos lá. Eu quero que o LI, esse LI de carros, que é esse menuzinho de carros aqui, só apareça para o administrador. Então, eu vou fazer uma @if em volta do LI, vou chamar o nosso login service que eu injetei ali no TS, e eu vou invocar o método RESTPermission, que está pronto lá para nós. E eu vou passar aqui qual é o perfil que pode ver isso. Então eu quero saber se o usuário que está logado tem a permissão de admin. Se sim, ele vai renderizar esse trecho. Só de eu colocar o if, isso aqui vai esconder esse trecho do usuário comum. Ó, já sumiu. Eu estou logado como usuário comum. Né? O último login que eu fiz aqui foi user. Então já sumiu para mim o menu de carros. Se eu sair e eu entrar com o usuário admin, eu vou enxergar o menu carros, certo? Então, é assim que a gente faz. Esse método RESTPermission, só por uma questão de explicação, ele está definido dentro do login service, e aí só para vocês entenderem, ele decodifica o token que está no local storage. Então, eu pego o token do local storage, eu chamo JWT decode e eu falo que eu quero o payload desse token, que é a parte dos dados, né? Vocês lembram que é o miolo do token.
E aí ele retorna em formato de usuário para mim. E aí isso tudo está pronto, tá? Ele retorna aqui em formato de usuário, que tem aqui, ó, os dados que um usuário logado tem. E ele verifica se a role desse usuário que está dentro do token é igual ao role que eu disse que tem que ter para acessar aquele recurso, né? Então eu coloquei uma restrição aqui, ó, para visualizar essa LI de carros, eu preciso ter permissão admin. Aí eu chamo lá e ele verifica se o usuário que está logado, baseado no token, né, ele decodifica o token, se ele tem essa role. Se tiver, retorna verdadeiro, se não, falso. Se ele retornar verdadeiro, vai renderizar o LI. Se ele retornar falso, não renderiza esse trecho. Essa mesma lógica vocês podem aplicar para qualquer elemento HTML. Estou aplicando numa div, mas imagine que isso aqui fosse um dashboard com 4 grandes divs com charts, né, com gráficos aqui. E aí o administrador pode ver os 4, mas o usuário comum, na verdade, não pode ver nenhum, ou ele pode ver um só. Então você vai ter que colocar um if em volta das 4 divs, dizendo que só o administrador pode olhar aquilo ali. E aí quando o usuário normal logar, ele não vai conseguir enxergar. Para qualquer tipo de elemento HTML, tá? Poderia ser uma div aqui dentro, poderia ser um P, poderia ser qualquer coisa. E aí vamos fazer aqui então esse exemplo que está aqui, ó. O usuário normal pode enxergar marcas e o admin não. Então é mais um if aqui, ó. O usuário normal, que é o user. Da onde que eu estou tirando admin e user? São as roles que eu tenho no banco aqui de perfil do usuário. Tem que ser igual para poder, né? Se eu tiver uma role aqui não definida, o usuário vai ver aquilo porque não tem restrição. O usuário comum pode enxergar isso aqui. E aí, acessórios é um menu que os dois podem enxergar. E aí, das duas, uma. Ou eu deixo assim, né, com restrição só nos dois menus, ou que daí assim, ó, eu vou enxergar os acessórios e carros quando eu for administrador, e quando eu logar como user, eu vou enxergar marcas e acessórios. Ou, para ficar um pouco mais bonitinho e mais lógico, a gente faz um if em volta de acessórios, da LI de acessórios, e coloca aqui tanto o user, ou o usuário pode ter a permissão user, ou ele pode ter a permissão admin, ambos poderão visualizar esse menu. Vai ter o mesmo efeito, né? Então eu estou logado como usuário comum, estou enxergando marcas e acessórios, e se eu sair e entrar com o admin, eu vou enxergar carros e acessórios. Ok? Vamos botar aqui no canto superior direito o nome do usuário, aqui em sistema mesmo, só para a gente aproveitar. Vou botar o nome do usuário que está logado, senão a gente não sabe quem está logado, né? Vamos botar aqui no lugar de sistema o nome do usuário logado. Aqui em menu, eu posso fazer o seguinte. Caramba, eu vou ter que criar um métodozinho lá. Vamos criar rapidinho aqui. Então, um método é chamado getUsuárioLogado. Que vai ser parecido com esse RESTPermission. Ele vai pegar, decodificar o token e ele vai me retornar isso aqui, na verdade. Ele vai me retornar o usuário decodificado de dentro do token. Já está tudo pronto aqui em cima, ó, né? E aí eu consigo pegar no construtor desse menu, eu posso invocar o login service.getUsuárioLogado. E aí eu sei que eu vou receber aqui o usuário que está logado, que é do tipo usuário. E aí eu posso, aqui no HTML, opa, deixa eu deixar ele declarado aqui em cima, né? Deixa eu declarar ele aqui em cima. Ele começa nulo. E aqui eu pego o usuário logado, seto aqui e eu consigo daí interpolar o username dele aqui, certo? E aí eu consigo ver que eu sou o admin. E aí eu deslogo, logo com o user, eu consigo saber que eu sou o user comum. Não está num lugar muito bom, seria melhor estar aqui, mas fiz de explicação é isso aí. Finalizamos a parte de visualização do template, que é só isso, é um if em volta dos elementos HTML
utilizando o método hasPermission do login service para exibir ou esconder elementos para o tipo de usuário que está logado, tá? E aí aqui ó, a gente já fez isso aqui, agora a gente vai para rotas, e as rotas são as seguintes. Nas rotas a gente consegue botar uma espécie de um interceptador de rota, como se fosse um guardinha, a gente chama de guarda mesmo, guard, né? De rota, que é assim. A gente tem um arquivo de rotas, que é esse carinha aqui, ó, que é o nosso Web Routes TS. E aí, quando alguém acessar alguma rota, ele vai bater aqui para saber o que ele tem que renderizar, certo? Quando ele bater aqui para saber o que ele tem que renderizar, a gente pode configurar para que ele passe por um filtro antes, um guardinha. E esse guardinha verifica se o usuário tem permissão para ir para aquela rota ou não. Evita o seguinte, ó, vamos supor, eu não estou enxergando aqui, ó, eu estou logado como usuário normal. Eu não enxergo carros, mas eu posso acessar carros se eu conhecer a rota, mesmo não estando no menu. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que a gente pode fazer? A gente vai colocar aqui, ó, nessa rota mãe. Poderia ser em cada rota, mas eu prefiro colocar na rota mãe para atingir todas as rotas filhas aqui. Um negócio chamado canActivate. E esse canActivate aqui dentro a gente vai colocar um login guard. É um guardinha que vai determinar se essa rota pode ser ativada ou não. Por isso que é canActivate, né? Posso ativar essa rota para o usuário? Sim ou não? Depende da regra que a gente fizer no guardinha. Como que esse guardinha é criado? Porque eu estou digitando uma coisa aleatória aqui, né? A gente para a aplicação. Deixa eu ver se eu estou pulando a explicação aqui. Esse comando aqui, tá? A gente para a aplicação e dá o comando ng g de generate, o g de novo de guard, ou vocês podem escrever guard, e a gente coloca na pastinha alt o guard login. Ele vai criar um login.guard.ts, tá? Então ele vai ser o guardinha que vai manipular para a gente essa lógica de se ele pode ou não ativar a rota para o usuário. Então vamos lá. ng g de generate, g de guard, aí eu vou entrar na pastinha alt aqui e vou criar esse cara chamado login. Ele vai criar como login.guard, tá? Ah, não criou ainda, ele vai perguntar qual é o tipo de guard que a gente está criando. É o primeiro, que é canActivate. Criou, está aqui, a gente ignora o spec por enquanto que é para teste, e ele criou esse login.guard.ts. Eu venho aqui no arquivo de rotas, deixa eu ver se ele está com o mesmo nome, ó, login guard, né, com base no nome que eu determinei, e aí eu importo agora esse cara aqui, ó. A partir desse momento, todas as subrrotas de admin, elas estão sendo vistas pelo login guard. Vai ter um guardinha com uma lógica específica para saber se pode ativar ou não aquela rota para o usuário. E aí, essa é a lógica. Por enquanto, ele retorna verdadeiro, ou seja, o usuário digitou a rota, ele vai deixar passar. Só que eu posso trazer regras, né? Então, por exemplo, se eu escondi o menu, se eu coloquei uma regra que eu vou exibir o menu carro só para o admin, então eu tenho que fazer aqui, eu tenho que impedir que a rota carros seja acessada pelo user, porque ela só pode ser acessada pelo admin, certo? Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou injetar o login service aqui para eu ter acesso à permissão que o usuário logado tem, né? Inject login service. O meu inject ele não está auto-preenchendo, deixa eu pegar de algum outro lugar aqui. Injetei. Aí eu vou fazer assim, ó, if se o usuário tem permissão de user, o usuário logado tem permissão de user, e a rota que ele está tentando acessar é /admin/carros, então a rota eu pego do state aqui que vem
automaticamente do guard, tá? Se isso aqui for verdade, eu vou negar o acesso. Eu vou retornar falso. Eu não vou ativar a rota para esse usuário. Eu posso, inclusive, exibir uma mensagem para ele dizendo que ele não tem permissão. Né? Você não tem permissão de acesso a essa rota. Vamos ver isso funcionando? Então, lembrem, ó, aqui eu estou escrevendo qual é a regra para que haja o acesso, né? Então, eu tenho que ser admin para renderizar o menu de carros. No guarda, eu coloco o contrário, né? Se eu for o user e a rota for admin carros, eu tenho que negar, porque só o admin pode acessar a rota de carros. Então, eu vou lá para minha aplicação, ó, você não tem permissão para acessar essa rota, ele não ativa a rota, né? Aí você pode direcionar o cara para algum lugar e tal, para tela de login, enfim. E aí, é isso que a gente faz, né? Então, deixa o usuário visualizar e tentar acessar de outra forma a rota, colocando esse guardinha de rota. Vocês podem fazer várias regras, vários ifs aqui, para impedir isso daí. Agora vai dar um problema aqui, ó. Se eu sair e eu tentar acessar com admin, ele vai logar certinho, certo? Estou indo para admin carros. Mas se eu sair e acessar com user, o que vai acontecer? Provavelmente por eu não ter autorização para acessar a rota de carros, a hora que eu tentar logar, e aí eu posso ver aqui, ó, que no meu login component, quando eu logo ele me direciona para admin carros, né? Eu não vou, ele vai bater no meu guardinha de rota aqui, ó, e ele vai impedir, ó, eu de acessar. Então eu até loguei, mas ele disse que eu não tenho permissão de acesso a essa rota. Então eu tenho que arrumar a nossa lógica de login aqui, tá? Deixa eu até fazer aqui rapidinho. Vamos fazer assim, ó. Se depois que eu loguei, ó, se o login service.hasPermission, se o usuário logado tem permissão de admin, eu mando para essa rota. Se não, eu mando para outra rota, né? Vamos até colocar assim, se ele for user, eu vou mandar para marcas, que daí não dá aquele problema ali, tá? Se eu loguei como admin, vou ser direcionado para carro. Se não, vou ser redirecionado para marcas, para que ele não bata no guardinha e ele dê problema de permissão. Tá? Porque esse guardinha está aqui no nosso arquivo de rotas, barrando o usuário que não pode acessar as coisas para todas essas rotas filhas aqui. Então agora, se eu acesso como admin, eu sou direcionado para a listagem de carros, ok. Se eu saio, eu acesso com user, aí eu sou direcionado para o cadastro de marcas, e se eu tento acessar carros aqui em cima, ele dá problema de permissão para acesso à rota, ele não deixa ativar. Beleza, é isso mesmo, tá? Então, recapitulando, a gente cria um guardinha de rota do tipo canActivate e a gente coloca ele no arquivo de rotas dessa forma, ou em cada rota que você queira que tenha o guarda, ou no grupo de rotas, que é o caso aqui da rota mãe. E a gente faz as configurações. Podem encher de configurações aqui, né? Vocês vão definir todas as regras de negócio de permissões de acesso dos usuários de vocês. Isso, inclusive, é bom estar no diagrama de casos de uso. Você define os atores e os casos de uso, né? Ah, esse ator aqui, que é o admin, ele pode acessar essa funcionalidade, essa. Com base no diagrama de casos de uso da OML que vocês usam na modelagem, vocês podem tirar, extrair de lá quais são as permissões que cada tipo de usuário do seu sistema tem. E aí vocês escrevem aqui no guarda de rotas essas regras. E também vão pensando na aplicação em termos de visualização para esconder elementos HTML utilizando aquelas coisas lá do if que eu falei para vocês, para esconder partes do HTML. Ok? Por fim, e o mais importante, e mais rápido, ainda bem, né? É proteger nosso back-end, porque tudo isso é front que a gente fez até agora. Não adianta fazer tudo isso no front se o back está liberando acesso a qualquer coisa. Não adianta eu criar um guarda de rota no front para não permitir acesso ao admin carros e também esconder o botão de acesso à parte de carros, sendo que alguém pode pegar o Postman e ir lá e consumir, logar. Vamos supor que uma pessoa tem o login, usuário e senha
de usuário normal, é até um usuário do sistema, logou pelo Postman, pegou o token pelo Postman e tentou acessar com um token para dizer que está autenticado um endpoint que só o administrador pode acessar. Ele vai conseguir acessar se você não proteger o back. Então agora vem essa questão mais importante e é bem simples, tá? Então vamos lá. Tudo o que fizemos anteriormente é meramente para melhorar a experiência do usuário, esconder botão, impedir de acessar a rota, para não ter que o usuário não ser direcionado para áreas que dão um erro, né? E não ficar gerando 401, 403 o tempo todo. E a proteção dos endpoints é o que de fato protege os dados da aplicação, pois é uma proteção a nível de API e não de front. Por isso que a gente tem que fazer a proteção da nossa API, do nosso back-end. Então, a gente tem duas formas e eu costumo usar já. Eu vou falar aqui para vocês que eu uso essa forma, a forma 1, de proteger os endpoints de vocês. Simples assim, ó. Vocês têm as controllers do back-end de vocês. Vamos pegar as controllers aqui. Controller de carro. Os endpoints estão aqui. E aí, eu quero começar a criar as regras aqui em cima. O list all vai ser um método que qualquer pessoa logada pode acessar. Eu preciso fazer uma restrição de autorização? Não. Por quê? Porque ao autenticar no usuário já vai estar. Porque se ele não tiver autenticado e ele tentar acessar o list all, o Spring Security já vai barrar, porque lá no nosso Security Config não tem a liberação dessa rota, e aí todas as rotas estão baseadas em autenticação. Então, qualquer endpoint, exceto o login, só tem que estar logada para consumir. Então, só vai retornar aqui se ela estiver logada, pelo menos, tá? Então, se o list_all for um método que a gente queira liberar para os usuários logados, independente do tipo, a gente não faz nada. Agora, se o list_all, além da pessoa estar logada, só o administrador que pode consumir dados aqui, ou seja, receber o JSON de retorno, a gente precisa acrescentar uma annotation aqui em cima chamada pre-authorize, abre parênteses, aspas duplas, has role, aspas simples, e eu digo aqui, ó, que esse endpoint list_all, que está mapeado dessa forma, só pode ser acessado por alguém que tenha role, ou seja, que tenha nível de permissão, admin. Só isso. Ctrl Shift O para importar se precisar. Pronto. Feito isso, reiniciando a aplicação, quando o usuário usar o front e de alguma forma ter uma falha no front lá que vai consumir o list_all, mesmo ele estando logado com o token, se ele for um usuário user comum, o back vai jogar o 403, porque o 403 vai dizer, você está logado, mas você não tem permissão para acessar esse endpoint, tá? Então, só de colocar isso aqui, mesmo que uma pessoa não use o front, use o Postman, algum funcionário espertinho que queira falar, eu vou achar falha de segurança na aplicação da empresa aqui. O funcionário sabe onde está rodando o back, vai lá, abre o Postman, vamos supor que não tem nenhuma outra proteção no back lá, ele coloca o endpoint, coloca o verbo HTTP do list_all, que deveria ser acessado só por admin, e aí ele, antes disso, na verdade, ele faz o login, usa o endpoint do login do Postman lá, recebe o token, porque ele de fato é um funcionário que existe na empresa, mas com permissão comum, user, ele recebe o token e tenta fazer uma requisição para o list_all de carros com o token dele de usuário comum. Aí, nesse caso, ele usando o token de usuário comum logado, vai estar autenticado, vai bater aqui, mas aí o Spring vai pegar o token dele e vai falar, opa, peraí, você tem a role, você tem permissão user aqui para poder acessar, receber a informação do list_all do carro, você tem que ser admin, então eu vou negar. Aí o back vai jogar o 403 para esse usuário mesmo no push, mesmo sem ser pelo front. Porque a API em si está protegida. E é isso que a gente tem que fazer. O que tem que fazer daí? Pegar e colocar pre-authorize em todos os métodos que vocês têm restrição de permissão de acesso a depender do nível de acesso do usuário. Em cada controller, né? Então, marca só o user que pode, por algum motivo, só o user que pode ver, listar marcas. Eu venho no list_all de marcas e falo aqui que só o user pode ver isso aqui. Aí o admin consegue ver. Não faz muito sentido, né? Mas o admin consegue ver. Se você colocar assim.
Quem que pode salvar carros? Então, vamos pegar outro exemplo aleatório aqui. Vamos na controller de acessório. Quem que pode salvar acessório? Se acessório os dois podem acessar, eu vou colocar aqui em cima então que no save, tanto o admin, aí eu faço assim, or user, tanto admin quanto user podem consumir o save, eles podem salvar acessórios. A gente consegue colocar mais de um também. Se tivesse um terceiro role, né, admin, user e sei lá, atendente, colocaria aqui or has role atendente, e aí os três têm permissão para acessar esse endpoint e não vai dar problema nem no front nem fora do front se alguém estiver tentando acessar. Ok? E aí é isso. A combinação desses três elementos aqui, ó, trazem uma proteção já bem bacana para a aplicação. Visualização em rotas não é questão de segurança, mas é assim, a aplicação fica mais decente de ser usada pelo usuário, sem ficar dando erro em tudo quanto é lugar. E aí os endpoints, que é colocar esse pre-authorize aqui em cada método de cada controller, não é só nas que eu coloquei, tá? Cada método aqui de cada controller vocês precisam colocar, a não ser que o endpoint pode ser acessado só por estar logado. Então, um endpoint que só precisa estar logado, independente do nível de acesso, aí você não coloca nada. Porque o Spring em si, ele vai cuidar para a pessoa estar logada, né? Mas agora, se ela tem que estar logada e tem que ter uma permissão específica, você coloca uma annotation e fala qual é a permissão específica que a pessoa tem que ter para acessar aquele endpoint de forma explícita dessa forma aqui. Tá? E aí a gente protege bem a aplicação aí e consegue concluir autorização, que é a parte de permissões de acesso, com base nas roles ou níveis de acesso do usuário. Ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Ah, sim, essa é a forma 1, né? Se vocês não quiserem usar essa forma, vocês podem, ao invés de colocar em cada método de cada controller, vocês podem não colocar lá, e aí vocês vão lá para o Security Filter Chain, que é o arquivo de configuração do Security, e definir por aqui. Eu não gosto muito dessa ideia, mas é bom vocês saberem que existe, né? Que vocês assistirem alguns outros vídeos, vocês vão ver que alguns programadores utilizam por aqui, ó. Então você copia e cola que está liberado para API, para login, e ao invés de permit all, que daí não é o caso, né? A gente coloca aqui, ó. Ao invés de fazer isso aqui, ó, no list all da marca, por exemplo, só o usuário pode listar marcas. Eu pego esse endpoint, que é o barra API barra marca barra list all, digito ele aqui, ó. É marcas ou marca? Marca, né? List all. E aí, no final eu falo aqui, ó. Ele tem que ter a role para acessar esse endpoint, tem que ser user. Aí eu não preciso ter isso aqui. E aí vocês saem definindo tudo aqui, ó. Vai botando todas as regras que vocês têm aqui. Ah, quem pode listar carros? É só o admin? Então, beleza. Quem pode listar acessórios? É o user mais o admin? Então vocês podem fazer has any role. E vocês conseguem colocar mais de um aqui, ó. O user e o admin podem listar acessórios nessa aplicação. Então, você escolhe uma das duas formas, não as duas juntas, tá? Ou vocês configuram as permissões nesse método aqui, Security Filter Chain, no Security Config, né? Coloquem todos os endpoints que precisam de permissão específica aqui e determinam qual é a permissão que o usuário tem que ter para acessar. Ou não coloca aqui, que é o que eu prefiro, ó, não coloca aqui, eu deixo esse método só com a liberação do login e eu coloco em cima de cada endpoint de cada controller. Eu acho melhor assim que eu consigo saber onde está sendo aplicado aquilo. Lá no Security Config é meio. Fica tudo num lugar só, confunde um pouco, tá? Então, essa é a segunda forma. Se quiserem usar, escolha uma das formas e beleza. Eu acabei fazendo, explicando e fazendo, mas o tutorial de que a gente fez está aqui. Ó. A gente, primeiro, insere no banco de dados um usuário admin e outro user, que a gente já tinha feito. Né? Aqui ó, a gente tem dois usuários
um usuário admin com senha admin criptografado em bcrypt, um usuário user com senha user criptografado em bcrypt. E aí a gente injeta o login service no componente de menu e cria as regras de visualização com o if, que é o que a gente fez aqui ó, no componente de menu. A gente injetou o service e a gente usou o login service para fazer o if, para criar uma regra para ser exibido trechos de HTML. Então o LI para menu de carros só vai renderizar de fato, só vai aparecer no navegador para o usuário se ele tiver permissão de mim. Se não tiver, for um uso normal, não vai renderizar esse trecho aqui. Tá? E assim para cada pedacinho de código que você queira esconder no meio da HTML. O guarda de rotas, que é a segunda coisa que a gente tratou hoje, a gente cria por comando mgg de generate g de guard do caminho alt, que é essa pastinha barra login, para ele criar esse arquivo do guard. A gente cria a regra aqui dentro, tipo, o user na rota de carros ele não pode ver, vou negar a ativação dessa rota, isso retorna falso. Exibe uma mensagenzinha para não ficar boiando, né, porque ele não foi para aquela rota, e retorna falso. Né? Se ele não cair em nenhuma regra, que está tudo certo, ele vai retornar verdadeiro e vai ativar a rota. Tá? Só que para isso funcionar, lá no nosso app-routes.ts, o nosso login guard, que é esse carinha que tem esse nome aqui, ele precisa estar importado dessa forma na rota que eu quero ter o guardinha. Poderia ser em cada uma das rotas aqui, né, e tal, ou no caso aqui eu coloquei na rota admin. Então, qualquer coisa dentro de admin vai passar pelo guardinha, tá? E por fim, o back, eu enfatizei e sempre enfatizo que o back é o mais importante, porque é de onde saem os dados importantes. Imagine que seja uma aplicação financeira, tem informações, sei lá, sensíveis ali de finanças de uma empresa, não é todo mundo que pode ver aquilo, e aí mesmo as pessoas logadas têm permissões diferentes, o gerente pode ver uma coisa, o outro não pode, né, e tal, o atendente só pode fazer umas coisas, o gerente pode ver tudo e tal. Essas regras a gente tem que fazer por meio de pre-authorize, que é essa notation que a gente adicionou nas controllers em cada endpoint que precisa ter restrição, tá? E vai dar regra de negócio da aplicação. Tem que ter restrição no endpoint, bota o pre-authorize em cima, define qual é o tipo de usuário que pode acessar aquilo e ok, tá? Até coloquei aqui em negrito. Ou defina as permissões do arquivo security config e centraliza todos os endpoints aqui, que é aquele exemplo que eu estava dando aqui, ó, de vocês colocarem por aqui, né? Posso configurar as permissões por aqui e não pelas controllers diretamente. Mas eu não gosto muito dessa ideia, tá? Só para vocês saberem que existe. Eu costumo deixar aqui só as rotas que são públicas, começo a mexer em todas as controllers em cada endpoint, começo a atribuir as permissões específicas para cada endpoint, a depender da regra de negócio da minha aplicação. Certo? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso por enquanto, pessoal. Valeu!